Olá, tudo bem? Aqui é a Marcela do programa Coaching para a Fluência. Hoje eu quero falar com você sobre o Present Perfect, esse tempo verbal no inglês que é tão temido e que causa bastante confusão na hora de usar. A gente normalmente fica um pouco mais inseguro ao usar esse tempo verbal, porque não existe uma referência no português que a gente possa se espelhar, se basear na hora de fazer esse uso, então fica uma certa insegurança com relação a esse tempo verbal. Mas hoje eu vou mostrar para você como a gente pode entendê-lo de uma forma mais simples, para que você consiga usá-lo mais naturalmente na sua fala. Então, primeira coisa que a gente precisa para participar dessa videoaula é fazer o download do handout que eu preparei com as situações mais comuns de uso do Present Perfect para a gente acompanhar junto. É importante que você tenha esse handout na sua tela ou em mão, se você puder imprimir. Então, corre lá no link aqui no post, faz o download que eu te espero para a gente continuar a videoaula para você aprender um pouco mais sobre o Present Perfect. Vai lá! Beleza, agora que você já tem aí o seu handout, vamos lá para entender melhor o uso do Present Perfect. A primeira coisa que você precisa saber sobre Present Perfect é que, na verdade, ele não é um presente, ele é um passado. Sim, ele é um passado que tem relevância no presente, no momento que você está falando e se referindo a uma ação no passado. Ele é uma ação que aconteceu no passado, mas ele está conectado, ele é importante para você no presente. Para você entender melhor, eu sempre gosto de fazer uma analogia com uma pipa. Vamos supor que você esteja soltando uma pipa. Você coloca a pipa no ar e você, para que a pipa continue voando, você tem que segurar. Então imagine que a pipa é a ação do passado e o fato de você estar segurando é a conexão que essa ação que está lá em cima tem com o seu momento no presente. Então, como se tivesse uma linha imaginária entre a ação que aconteceu no passado e o seu momento presente. Então, para a gente entender melhor, eu preparei aqui no nosso handout 3 situações com alguns usos do Present Perfect para você visualizar melhor quando usar e nos momentos que ele fica mais adequado. A primeira situação, a gente tem 2 amigos se encontrando depois das férias. Então, eles vão falar sobre uma ação do passado, mas que é super relevante agora no presente, porque o assunto é importante para essas pessoas. Então, o A, né, que seria a primeira pessoa, diz: I've just arrived from Orlando. Acabei de chegar. Então, esse just, ele dá a ideia de acabei de fazer alguma coisa. Se acabei de fazer alguma coisa, olha a relevância que essa ação tem para o presente. E por isso, o Present Perfect, ele é facilmente utilizado nesse caso. O B responde, Really? I've already been there too. Então, quer dizer, para o B, isso também é super relevante, porque ele já foi para lá, ele já esteve lá. O already dá o sentido de já estive lá. Por isso ele usa o Present Perfect para falar de uma experiência de vida. Nice! Have you been to Magic Kingdom? Nessa estrutura, facilmente ele poderia ter utilizado o did you. Did you go to Magic Kingdom? Seria aceitável, porém toda essa situação é muito relevante. Essa situação passada, ela tem uma conexão com o presente que ele está falando. Por isso ele usou Have you been to Magic Kingdom? E ele responde Sure, I loved it. E o A pergunta Have you ever been to Disneyland in California? Novamente, ele traz o Present Perfect por causa da relação do assunto do passado com o que eles estão conversando naquele momento e pergunta sobre uma experiência na vida daquela pessoa. E o ever aqui dá o sentido de já. Você já esteve na Disneylândia, na Califórnia? E o B responde, No, never. How about you? O A responde, I've been there once, but Orlando's is much bigger. Então ele traz novamente o Present Perfect para
mostrar essa relevância desse assunto do passado no presente. A pipa tá lá no alto e você tá segurando essa linha imaginária e por isso que você tá usando o present perfect para você expressar as suas ideias. Você poderia usar o passado simples nesse diálogo todo? Sim, você poderia. Você está falando de situações no passado. Mas como a gente já conversou em outros momentos, a gramática no inglês ela tem um sentido muito importante. A mensagem que você imprime dentro do uso do present perfect é muito importante para que você mostre a relevância dessa situação do passado no seu presente. Então aqui você tem as explicações. Qual a função do present perfect nesses exemplos? Então no exemplo 1, quando ele diz I've just arrived from Orlando, ele está usando o present perfect para mostrar uma ação que aconteceu recentemente e usa o just nesse sentido de acabou de acontecer. Nos exemplos 2 e 4, ele usa o present perfect para falar de uma experiência na vida. Então, tudo que aconteceu na sua vida, você pode, ou não aconteceu, você também pode usar o present perfect. Lembre-se que jamais podemos dizer quando a ação aconteceu ao usarmos o present perfect. Se você, no momento, o importante é dizer quando, você vai optar pelo passado simples. E no exemplo 3 e 5, você tem o present perfect para mostrar uma ação no passado com relevância e resultado no presente. Vamos ver a situação 2. Dois colegas de trabalho conversando. O A diz, I need to talk to my boss about my salary. E o B responde, yes, you should do that. Então, dois colegas de trabalho que conhecem a situação um do outro. 2 days later, 2 dias depois, o B pergunta, have you talked to your boss yet? Esse yet dá um sentido de já também. E o A responde, yes, I have. He told me I'm going to be promoted soon. O B responde, that's great. How long have you been working here? Então, ele optou por usar o present perfect continuous para mostrar que uma ação começou no passado e continua repetidamente no presente. O A responde, I've been working here for 10 years. Mesma situação do exemplo 2. O B responde, wow, that's a long time. Where have you worked before? Eles poderiam facilmente ter usado did aqui. Where did you work before? Mas prestem atenção na relevância dessa conversa, na relevância desse ato no passado para o momento daquela conversa no presente. O A responde, I've worked for a small company. And you? E o B responde, I've worked in many different places. I've been looking for a new job lately. E terminam a conversa, really, I didn't know. Então, qual a função do present perfect nesses exemplos todos na situação 2? Nos exemplos 1, 3, 4 e 5, eles usaram o present perfect para mostrar uma ação no passado com relevância no resultado presente, com relevância e com resultado no presente momento. E o exemplo 6, o present perfect para mostrar uma ação que começou no passado e continua no presente. Então, você tem aqui o exemplo 2, o exemplo 6, com essa relevância do que começou no passado e continua repetidamente no presente. E agora a situação 3, vamos lá? Você tem dois amigos que se encontram depois de um tempo sem se ver. O A diz, hello John, this is my girlfriend Selena. So, ele está apresentando a girlfriend. Hi Selena, nice to meet you. John, I didn't know you were seeing anyone. How long have you been going out together? Então, olha a importância de usar o present perfect nesse momento para enfatizar que algo começou no passado e continua ainda no presente. About 6 months. That's great. And do you still work at Embraer? No, I've quit my job. Então,
A ação de sair do emprego, deixar o emprego, aconteceu no passado, mas a conversa sobre o assunto é agora no presente. Então, esse fato do passado é relevante naquele momento e por isso que ele opta por usar o present perfect para expressar essa ideia. That's great. And do you still work at Embraer? No, I've quit my job. I'm unemployed at the moment. E o B responde, are you trying to find something else? E o A diz, yes, of course. I've applied for lots of jobs over the last few weeks, but it's difficult to get an interview. Então, novamente, ele traz o present perfect para enfatizar a importância dessa ação do passado no presente momento. Então, as funções do present perfect nessa situação. O exemplo 1, ele usa o present perfect para mostrar uma ação que começou no passado e continua no presente repetidamente. O exemplo 2, ele usa o present perfect para mostrar uma série de ações no passado para o presente, então ele repetiu essa ação. E o exemplo 3, ele usa o present perfect para mostrar uma ação no passado com relevância e resultado no presente. Então, vamos entender o uso do present perfect nessa situação 3. No exemplo 1, ele usa o present perfect para mostrar uma ação que começou no passado e continua no presente. E nos exemplos 2 e 3, ele usa o present perfect para mostrar uma ação no passado com relevância ou com resultado no presente momento. Então, percebam que em todas essas situações existe uma conexão muito forte da ação no passado com o momento presente da fala, e é por isso que eles usam o present perfect para expressar essas ações passadas. Novamente, a ideia da pipa. A pipa está lá no alto, ela já foi lançada, é uma ação no passado, mas você continua segurando aquela linha que faz essa ação do passado ser relevante no seu presente. E dentro do present perfect existem algumas expressões de tempo que normalmente são usadas. Você tem already, ever, lembrando que ever é usado na pergunta. Have you ever been to Orlando? Então, sempre na pergunta. Already pode ser usado na pergunta, pode também ser usado na resposta, dependendo do sentido que você quer passar no uso do already na pergunta. Quando a gente pergunta, have you already had lunch? Você está querendo enfatizar que, na verdade, a pessoa já deveria ter tido o almoço e se ela já fez isso ou não. Diferente do ever. O ever dá um sentido de experiência. Na sua vida, você já teve aquela experiência? For and just. For, você vai usar para falar de período de tempo. Por exemplo, I've been a teacher for 15 years. Então, você está falando de um período de tempo sem mencionar exatamente quando a ação começou. Just, para você dar o sentido de acabou de fazer algo, uma ação no passado que aconteceu há pouco tempo. Never, nunca. Yet, você tem uma situação com sentido de ainda. Por exemplo, I haven't finished my job yet, or I haven't had lunch yet. Lately, ultimamente. Você pode usar this month, this year, se você ainda estiver dentro daquele período. Então, por exemplo, a gente está em agosto agora, eu posso falar I've worked a lot this year, porque a gente ainda está dentro daquele período de tempo. Since, desde, I've been a teacher since 2001. And recently, recentemente, você também pode usar o present perfect com o sentido para dizer, por exemplo, I've worked a lot recently. Ok? Então, eu espero que você realmente consiga usar o present perfect no seu dia a dia. É um tempo verbal bastante importante, muito relevante, muito utilizado. Quem utiliza esse tempo verbal na sua fala demonstra que tem um conhecimento mais elaborado do idioma, ele é um tempo verbal um pouco mais sofisticado,
justamente por conta desse monte de sentido que você expressa quando você usa essa estrutura. Então, no seu dia a dia, perceba as situações em que você pode de fato utilizar, perceba as outras pessoas usando e tente imaginar por que eles usaram o Present Perfect e não o Simple Past para falar aquela ação, para que você consiga aos poucos transformar isso em algo natural no seu discurso, que vai com certeza te trazer mais compreensão da língua, você vai ser mais compreendido e você vai ter uma fala mais natural, mais sofisticada no idioma. Então, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso. No meu blog você encontra todos os conteúdos e deixa aqui o seu comentário com outras sugestões de conteúdos para eu abordar nas próximas situações, ok? Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima!